Pessoal, sessão encerrada agora. Estamos chegando aqui. Eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Quase 2 horas da madrugada. Só estou entrando mesmo porque a gente fez um compromisso de contar para vocês todo o desfecho dessa sessão. Mais cedo, quando eu entrei aqui, eu previ que a gente entraria madrugada adentro e não deu outra. Tá tendo um jogo muito pesado aqui na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, e eu vou detalhar isso para vocês no decorrer da semana, mas em respeito a vocês, em respeito ao horário, eu vou resumir aqui o que aconteceu no dia de hoje. Nós votamos a admissibilidade da PEC emergencial, que na prática é a medida que permite, cria mecanismos para a volta do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes continua sendo um covarde, fez uma armadilha, colocou ali no bojo da PEC vários assuntos estranhos à mesma, mas ele conseguiu nos encurralar de alguma maneira, não nos deixou outra opção. Ou você votava a favor da PEC como um todo, ou você votava contra a PEC, votando contra a PEC, você estaria de alguma forma, mesmo que não fosse essa a intenção, mas estaria votando também contra o auxílio emergencial. Então ele não nos deixou outra posição, outra opção que não votar a favor da PEC. Então, em nome do auxílio emergencial, eu votei sim a PEC emergencial. A PEC passou em primeiro turno. Amanhã ocorre a votação em segundo turno. Provavelmente vai ser aprovada em segundo turno, assim como foi em primeiro turno, porque foi aprovada com uma margem grande, a gente conseguiu uma margem grande de vitória. E aí vem a grande batalha. A grande guerra que nós vamos travar. Só para vocês entenderem, essa PEC, ela autoriza um gasto de até 44 bilhões de reais para pagar o auxílio emergencial. Dentro desse limite de 44 bilhões de reais, a gente não consegue estipular o valor de um auxílio emergencial maior que 150 reais. 150 reais para quem mora sozinho, 250 para quem tem família e 350 para quem é mãe monoparental, conhecida popularmente como mãe solteira. Então, esse é o limite que o ministro Paulo Guedes quer pagar, que o governo federal quer pagar. Mas eu tenho fé que nós vamos conseguir mobilizar e derrubar esse limite. Então, tem uma emenda amanhã. Uma emenda é uma permissão. Se a gente conseguir aprovar essa emenda, a gente consegue uma permissão para que o auxílio vá em um valor maior, de pelo menos 500 reais. Nossa luta aí, eu sempre tenho dito isso, é no mínimo 400, mas a gente quer chegar em 600, então 500 seria aí um meio termo. Eu vou lutar pelos 600 reais até o final. Então, se a gente aprova esse destaque, a gente consegue aprovar um auxílio maior depois, porque o destaque derruba essa limitação de 44 bi de reais. Se a gente não conseguir aprovar esse destaque, essa emenda, a gente não consegue aprovar um valor maior. Paulo Guedes continua sendo um covarde, fugindo da batalha, e amanhã vai tentar atropelar tudo aqui na Câmara dos Deputados para aprovar o limite que ele quer, para fugir de mim, fugir de nós, de vocês, de todos nós deputados, fugir do Congresso Nacional, porque não dá conta de debater. É fácil me chamar de populista. Eu quero ver me vencer no argumento. Eu estou pronto para a batalha final, para a gente vencer essa guerra amanhã, e eu vou com fé em Deus e com o apoio de todos vocês. Vou encerrar por aqui, peço perdão por não prolongar, mas já 2 horas da madrugada. Amanhã tem sessão 9 da manhã, preciso descansar um pouco para amanhã 9 horas, tá pronto para a batalha final com todos vocês. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Com a continuidade da pandemia e muitos estados com restrições, um novo auxílio emergencial vai ser pago aos brasileiros. Ontem a gente adiantou aqui que o ministro Paulo Guedes prevê um valor que pode chegar a R$ 375 reais. Mas para isso é preciso que o Congresso aprove a liberação dos recursos para pagar esse novo auxílio. E a gente vai saber mais detalhes sobre isso com o repórter Glauco de Queiroz, que está lá no Palácio do Planalto, porque justamente essa aprovação, essa votação, ela precisa ser finalizada, Glauco? Já que o texto base da PEC, ele foi aprovado nessa madrugada pelo Congresso, não é isso? Bom dia.
Olá, bom dia, Daniele, bom dia a todos. É isso mesmo, o texto base dessa PEC emergencial foi aprovado nesta madrugada em primeiro turno e essa PEC emergencial, a aprovação dela que vai permitir ao governo federal pagar o auxílio emergencial. E ainda faltam votar 10 destaques, o que deve acontecer na manhã desta quarta-feira. Caso esses destaques sejam aprovados, o texto volta para o Senado. Caso contrário, o texto sendo aprovado aí em segundo turno sem alterações, aí sim ele segue para a promulgação. A PEC aprovada destina 44 bilhões de reais por fora do teto de gastos para o pagamento do auxílio. Por outro lado, o texto impõe aí mais rigidez na aplicação de medidas de contenção fiscal, de despesas com pessoal e também de isenção tributária. Quanto ao auxílio emergencial, o Ministério da Economia diz que só vai aí avaliar quando começa a pagar, quando for aprovada a PEC em definitivo. Nesta semana, o ministro Paulo Guedes adiantou que as parcelas da ajuda serão de R$ 175 a R$ 375 reais por 4 meses. Lembrando aí que a PEC emergencial ela é paga aí aos trabalhadores para amenizar as dificuldades financeiras provocadas pela pandemia, né? Principalmente devido às restrições de mobilidade aí adotadas por alguns estados, considerando o aumento de casos de Covid-19.